Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 4. Nós vamos falar sobre a experiência de dois homens, um homem de Deus e um homem que em aparência confessa que o Senhor é Deus. Nós vemos neste capítulo Daniel, servo do Deus Altíssimo, que foi tirado da sua terra. Daniel foi levado em cativeiro por Nabucodonosor para a Babilônia. Mas lá estava Daniel servindo ao rei como autoridade a qual Deus permitiu que estivesse sobre ele. Daniel não era vingativo, ele poderia ter tramado contra o rei para se vingar daquele ato tão terrível que o rei tinha feito. Mas não. Daniel serviu aquele que destruiu a sua casa, o templo do Senhor, levando-o cativo juntamente com os seus irmãos. Com Daniel nós aprendemos o perdão, a disposição de servir ao homem como a quem serve a Deus. Todavia, Daniel ele não tropeçou nos princípios divinos, na base do que se diz servir a Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas, ele amava a Deus acima de tudo. E o princípio que movia Daniel era: eu amo também ao próximo como a mim mesmo. Amando a Deus acima de todas as coisas, princípio que não devemos substituir em momento algum em nossas vidas por coisas importantes. A base da nossa existência é o amor de Deus, pois ele nos formou para louvor do seu nome. E isto Daniel entendia muito bem. E ele sabia que o mesmo Deus que o amou, amava também mesmo aqueles que o oprimiam. E por causa disto, Daniel o servia. Do outro lado, nós vemos Nabucodonosor, rei, homem que em aparência aceita o Deus de Daniel. Homem que confessa com os teus lábios que o Deus de Daniel é grande, mas não o confessou em seu coração. O que acontece com muitos de nós, muitos dentre nós, neste tempo. Confessa, mas não vive aquilo que confessa. Nós vemos pela palavra do Senhor um sonho que o rei teve. Era um sonho devastador quando Daniel entendeu, recebeu o discernimento do mesmo. E nós vemos que Daniel ele não se acovardou, ele não temeu aquilo que o rei poderia fazer. A interpretação deste sonho poderia até mesmo soar como uma vingança de Daniel para atribular o rei, mas Daniel ele se limitou em falar a verdade, porque ele vivia a verdade. Quem vive a verdade não fala mentira, não fala engano, não usa circunstâncias favoráveis para se promover ou para se vingar. Daniel ele poderia ter omitido tanta coisa desta revelação para que o rei fosse pego de surpresa.
Daniel poderia ter se recusado a falar ao rei acerca daquilo que Deus havia revelado, ter se assentado, como se diz na linguagem atual, eu vou assistir à queda dele de camarote. Mas Daniel não era este tipo de cristão. Daniel não era este tipo de crente. Ele conhecia o Deus em cuja presença ele andara toda a sua vida. Ele conhecia não de ouvir falar, mas por experiência. É quanto nos falta em nosso tempo, experiência com o Todo-Poderoso. A experiência com o Deus de Israel para nós limita a nossa ação, o nosso campo de visão. Nós precisamos ter a experiência com o Deus de Israel, que é também o nosso Deus pessoal. Existe uma jerarquia, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não pode parar ali. Precisa me alcançar. E isto só acontece se eu decidir abraçar esta palavra, confessá-la e praticá-la. Eu não posso parar no campo, na dimensão da confissão da palavra, mas eu preciso trazer para a prática da palavra. O mesmo Deus que elevou, que permitiu que Nabucodonosor fosse elevado. A língua está dando um nó aqui. Nabucodonosor fosse elevado. Foi o mesmo Deus que revelou e fez com que ele fosse abatido na sua altivez. Ele saiu do trono de rei para se assentar, para comer com as feras, com os animais do campo. Nós vemos que a representação do rei era uma árvore cortada. Muito provavelmente esta árvore estava com as raízes um pouco profundas por causa da confissão, por causa do reconhecimento da grandeza de Deus. Embora não houvesse uma confissão verdadeira, um pouco de água chegava a estas raízes. Tanto que Deus permitiu que a árvore fosse cortada, mas as raízes de Nabucodonosor não foram arrancadas. E em Jó nós vamos ver, há esperança para a árvore, que ainda que ela seja cortada, as raízes recebendo água, ela pode voltar a ser uma árvore viçosa. E se é uma árvore própria para dar frutos, ela não somente será viçosa, mas ela dará frutos. E os seus frutos darão sementes, que poderão, por sua vez, dar novos frutos. Eu costumo dizer que o tempo da correção de Deus ainda não é o castigo de Deus, é a oportunidade. E nós vemos que Nabucodonosor, ele não foi castigado. Ele recebeu uma sentença em uma instância a qual, se ele se arrependesse, se ele reconhecesse, ele poderia ser novamente restaurado. A minha oração nesta manhã é para que possamos reconhecer que precisamos descer um pouquinho mais na presença deste Deus, confessando não somente com os nossos lábios, mas praticando esta palavra, que é fiel, é verdadeira e não volta para o nosso Deus vazio. Eu não sei por que você está como uma árvore cortada. Eu não sei se no mundo espiritual, nos sentimentos e emoções, eu não sei se o teu casamento, relacionamento com os filhos, com os pais, eu não sei se
a tua saúde, as tuas finanças. Eu não sei se são causas na justiça, nos tribunais humanos, mas uma coisa eu sei. Se você confessar e praticar a palavra do Senhor, exatamente como aconteceu com Nabucodonosor, daqui um pouco de tempo, no tempo determinado, estabelecido por Deus, esta árvore ela será novamente viçosa. Esta árvore dará os seus frutos, e o nome do Senhor será glorificado no interior dos teus muros. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Amém. Eu amo a tua existência. Em algum momento na eternidade estaremos cantando, adorando ao nosso Deus e Pai juntamente. Não desista, porque ainda que esteja cortada a árvore, ela pode voltar a frutificar. Que Deus te abençoe.